Bom pessoal, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu quero trazer um tema bastante interessante, bastante curioso, que é o uso da realidade virtual no tratamento de fobias. Quando eu falo de fobia, primeiramente eu queria lembrar que fobia é um aspecto aversivo, que gera pânico. É um objeto pontual, uma situação pontual que traz um pânico muito grande e que faz com que a pessoa fique travada. Exemplos: fobia social, a situação de contato social traz medo muito intenso, ou fobias de situações pontuais como insetos, de lugares fechados, que é claustrofobia, fobia de lugares altos, fobia de altura, fobia de água, fobia de fogo, fobia de sangue. Uma série de fobias específicas podem sim ser tratadas com realidade virtual e outras pesquisas mostram isso. Uma coisa que é importante para a gente entender o tratamento de uma fobia é que não só do ponto de vista medicamentoso, tratar uma ansiedade, um sintoma depressivo é uma coisa importante, mas principalmente trabalhar a exposição ao evento que traz angústia, que traz medo, que traz aversão. É claro, a pessoa primeiramente tem que desenvolver a crítica do problema, entender que aquilo é o problema, estar disposta a trabalhar para evoluir naquele problema e com esse processo a pessoa melhora muito e começa realmente a superar o medo, superar a fobia. Mas, para isso, um dos princípios é a exposição dentro da terapia comportamental. E existem várias estratégias. Uma delas, por exemplo, ir até essas situações de maneira progressiva, acompanhada, por exemplo, por um terapeuta. A pessoa tem medo de altura, então ela vai sendo constantemente submetida a alturas cada vez maiores, um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, e com essa constância a pessoa começa a perder aquele medo, ela começa a identificar que o medo começa a crescer num dado momento e que depois de um certo período que isso passa, Durante a exposição, imagina uma pessoa que está diante de uma altura um pouquinho mais elevada e aquilo traz uma certa insegurança. Quando a pessoa fica naquele local por alguns minutos, o medo começa a decrescer. E quando ela sente o medo decrescer, passa a sentir melhora da fobia, ela começa a ganhar mais coragem para enfrentar a situação. Ao passo que quando a pessoa sente o medo crescer no primeiro momento e já se afasta, ela tende a reforçar a sensação de medo. Então tem duas formas de reforçar. Ou a gente reforça o medo ou a gente reforça a nossa capacidade de enfrentar. Como é que eu reforço o medo? Eu desisto logo no primeiro minuto, eu sinto o medo e saio. Logo minha mente entende, olha, aquilo lá realmente dá muito medo, aquilo lá é ruim, porque quando eu me afasto, eu melhoro. Ou eu fico mais e percebo, conforme eu estou presente, o meu medo começa a diminuir, o meu medo não é crescente para sempre e nada de ruim acontece. Logo, minha mente entende que eu estou melhorando, meu cérebro reconhece a melhora. Então, são duas formas. A correta é a gente enfrentar, é a gente conseguir fazer a terapia de exposição. E aí isso permite que a gente realmente melhore. Um exemplo que a gente poderia citar, uma pessoa que entra numa piscina e sente desespero, sente-se mal, sente muito insegura, vulnerável e logo ela sai da piscina. Saiu da piscina, imediatamente ela tem um alívio, a mente entende, olha, realmente aquilo ali é ruim, que quando eu sair é melhor. E o contrário, a pessoa fica lá 15, 20 minutos, ela começa a perceber a tensão baixar, nada de ruim acontece, ela está protegida, ela está segura, e ela começa a perceber que aquilo era só um fantasma, que aquilo não era tão perigoso quanto parecia. Agora, imagine situações nas quais a gente não pode ter esse contato diário. Imagine uma pessoa que tem, por exemplo, medo de entrar no avião, só que nunca tem a oportunidade, viaja só de vez em quando. Ou uma pessoa que tem uma fobia muito grande de falar em público e não tem oportunidade de fazer muitas palestras com frequência para que treine essa exposição ao medo. Imagina uma pessoa que não tem oportunidade de ter contato com água tão frequente, ou uma série de outras situações que impeçam a pessoa de ter o contato contínuo, progressivo, com o evento que desencadeia a fobia. Nesse sentido, a realidade virtual é uma ferramenta muito legal, muito interessante e que tem sido utilizada já com muitos estudos comprovando eficácia. À medida que a pessoa veste ali um capacete de realidade virtual, ela entra numa outra realidade, num outro ambiente. Ela olha para o lado, para o outro, para cima, para baixo, ela está num outro cenário, ela não está mais no ambiente onde ela estava antes. E aquele cenário permite simular a situação que ela teme. Por exemplo, altura, ela pode estar na beira de um prédio, observando uma grande altura. Aquilo vai desencadear aquele medo, aquela ansiedade, mesmo não sendo real, mesmo não sendo um prédio de verdade, porque ela está vivenciando aquilo ali, ela está vendo aquilo como se fosse real.
e dessa forma ela começa a desenvolver aquela habilidade. A mesma coisa poderia ser aplicado à fobia de água, fobia de fogo, a fobia de avião, por exemplo, né? A pessoa que tem medo de ficar por muito tempo no ambiente fechado do avião, toda a insegurança que traz, que mobiliza, a pessoa poder passar por aquela situação toda semana, com frequência, aprender a lidar com aquilo de uma outra maneira, aprender a reconhecer o que é nocivo e o que não é nocivo de uma outra forma. Então, são ferramentas que hoje estão surgindo na área de psicologia, de psiquiatria, de saúde mental e que cada vez nós vamos ouvir falar mais desse recurso que é a realidade virtual para tratamento de fobias. Uma pessoa, por exemplo, que tem a dificuldade de falar em público, imagine que ela se sinta extremamente vulnerável diante de todas aquelas pessoas julgando, avaliando, e ela não sabe onde ela coloca as mãos, para onde ela olha, se ela olha para a direita, se ela olha para a esquerda, se ela olha para lá, se ela olha para a aula. Imagina se a pessoa pudesse praticar isso antes, pudesse praticar olhar para várias pessoas ao mesmo tempo, mudando o foco de um momento para o outro, olhando para o conteúdo, depois olhando para a plateia, que a pessoa pudesse desenvolver isso naturalmente. Isso não seria uma coisa legal? É uma possibilidade real hoje com essas ferramentas que vão surgindo, que não invalidam, claro, os métodos tradicionais. Muitas vezes pode ser só a porta de entrada para a terapia de exposição, para que depois a pessoa comece a se expor cada vez mais a situações reais, que serão realmente as mais relevantes, claro, porque o impacto é muito maior de uma situação real do que da situação virtual, mas pode ser realmente sim o começo da terapia de exposição e que permitirá que a pessoa desenvolva cada vez mais essa capacidade de tolerar a insegurança, de enfrentar o medo e de superar a fobia, tá bom? Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar. Pode comentar, dizer um pouquinho da sua experiência com fobias, se você já teve alguma coisa parecida, se você já teve experiência de usar algum dispositivo de realidade virtual e viu ali alguma coisa que te trazia uma fobia, uma insegurança. Não deixe também de seguir o nosso canal para estar em contato conosco e acompanhar os novos vídeos que estão vindo. Tchau, tchau! Hoje eu quero falar sobre o transtorno bipolar, que é um assunto muito sério, mas que até hoje nós ouvimos muita gente levando